Until Dawn é um jogo de videogame muito maneiro e muito original na sua proposta. E mesmo ele estando longe de entrar num top 5 ou num top 10 de melhores jogos que eu joguei na minha vida, essas duas coisinhas não dá pra gente tirar dele, tá legal? O tanto que ele é maneiro e o tanto que ele é original. Um jogo em que você controla 8 ou 9 personagens dentro de um cenário de filme de terror slasher e precisa tomar decisões que vão ter algum tipo de impacto na história, muitas vezes um impacto grande no desenrolar da trama, em que o seu objetivo é tentar fazer com que todos os jovens sobrevivam aquela noite até o amanhecer. Until Dawn, sacou? Até o amanhecer. Mas é claro que, como qualquer filme de terror slasher também, não é uma tarefa fácil manter aquela rapaziada viva. Algumas vezes por conta de decisões que você jamais imaginou que teriam consequências tão drásticas, e outras vezes por conta daquele sistema maldito de segurar o controle parado sem se mexer, que é uma das coisas mais filhas da puta da história dos videogames. Que me agonia que me dá a qualquer momento do jogo que envolve essa mecânica, apesar de eu achar ela muito maneira. Enfim, baita jogo, baita experiência de terror, pra falar a verdade. E da mesma maneira que ir pro cinema assistir um slasherzão do Jason com uma rapaziada era uma parada grande nos anos 80 e 90, eu gostaria muito que essa vibe de jogos de terror slasher e de escolha também tivessem sido um negócio maior, porque eu sei que aqui em casa eles foram muito grandes. Eu e a Lari jogamos todos daquela franquia Dark Pictures e eu posso afirmar com toda certeza aqui pra vocês que Until Dawn é o melhor jogo de escolha de terror da história. Por mais que não existam muitos, ele é o melhor sem dúvida alguma. Porém, meus amigos, essa palavrinha também é muito importante pra gente falar desse projetinho aqui de hoje, não é? Jogo de escolha. E foi justamente por conta dessa palavrinha aí que eu, no final do ano passado, fiz o meu vídeo de previsões pra 2025 e sacramentei que um filme baseado em Until Dawn seria uma verdadeira porcaria. Porque eu não conseguia visualizar como que a gente poderia ter uma adaptação boa de um jogo de escolha em uma mídia que não permite isso pra nós. Until Dawn, na minha cabeça, pelo menos, poderia render uma boa adaptação se fosse naquele formato de Bandersnatch, que a Netflix tentou alguns anos atrás, você lembra? De dar escolhas pros espectador decidir o que os personagens devem fazer por meio do controle remoto e tudo mais, e ali sim a gente poderia ter algo mais próximo do que o jogo oferece. Agora com um filme que vai passar no cinema, jamais. Porém, esse meu sentimento também mudou quando eu assisti o primeiro trailer de Until Dawn, que dava a entender que a gente teria uma trama meio de galera morrendo e o dia recomeçando, tá ligado? Uma coisa que por mais que não seja original desse filme, e me deu um pouco mais de esperança, cara, e eu genuinamente achei isso muito inteligente, no sentido de adaptar uma história desse jeito do jogo. Porque aí pensa comigo, a gente podia ter essas escolhas que a gente toma lá no jogo, aparecendo todas elas aqui. E aí o lance da galera morrendo e renascendo no começo da mesma noite podia ser até uma maneira muito da hora e metalinguística do filme brincar com esse lance do jogo, ter múltiplas escolhas e múltiplos finais pro jogador. E foi aí que eu comecei a ter um pouquinho de esperança, a dar um pouquinho de crédito pro filme, por conta dessa ideia muito boa que a equipe de roteiro teve pra adaptar um jogo de escolha. Isso me fez ter um pouquinho de esperança, digamos assim. Uma esperança que simplesmente morreu quando eu entrei na sala de cinema e nos primeiros minutos entendi que Until Dawn na verdade seria um filme genérico, chato e que em muito pouco pareceria o excelente jogo de videogame que eu joguei. Mas fique tranquilo porque eu vou falar de tudo isso daqui a pouquinho. Porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse e eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada que vai recomeçar. Na verdade não, eu vou seguir numa tacada só, mas sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. É sempre uma honra ter a sua presença por aqui. E é claro, a gente pode deixar esse encontro ainda mais legal com você, deixando o seu like aqui embaixo, ativando o sininho de notificações, se inscrevendo no canal também para não perder nada do que tá caminho por aqui. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Um quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles para enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimento e muita baixaria. E pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui. Você quer mesmo me ver falar de Until Dawn até o amanhecer. Então eu não vou deixar vocês esperando. Until Dawn conta a história de Clover, uma garota que se juntou ali com seus amigos pra ir em busca da irmã desaparecida chamada Melanie, que por sua vez saiu em direção a uma cidade grande e nunca mais voltou. Durante a busca eles acabam se deparando com um centro de visitantes de uma cidade pequenininha ali. Como tá uma puta de uma chuva do lado de fora, eles decidem se abrigar ali dentro pra esperar passar. Porém, esse lugar parece ser meio estranho, com um monte de coisa bizarra ali dentro, e dentre essas coisas todas, existe uma ampulheta sinistra que começa a funcionar no momento em que a noite chega. Sem entender muito do que está rolando então, os jovens tentam investigar, mas são mortos um a um por um assassino misterioso, e aí eles acordam no início da mesma noite, tendo a chance de tomar outras decisões pra tentar evitar essa noite de chacina. Porém, a cada início de nova noite, um pouquinho mais da sanidade deles vai indo cada vez mais pro brejo. E não só a sanidade deles, mas talvez um pouco do seu físico também. E bom, meus amigos, vamos lá. Que bela bosta, meu povo. Puta que pariu, cara.
Como adaptação, é importante deixar isso muito claro. Vamos separar as duas coisas aqui, tá? Existem dois filmes em um aqui em Until Dawn. Nós temos uma adaptação de um jogo de videogame e um filme de terror individual. E um desses filmes é uma bosta. Como um filme de terror, se isso aqui não fosse baseado em nada que eu já conhecia anteriormente, eu diria pra vocês que a gente tem um filme genérico, um filme chato, mas inofensivo também, de certa forma. Eu vou explorar os motivos disso mais pra frente no vídeo, mas por enquanto eu quero até trazer um filme chamado Happy Death Day, que tem uma premissa muito parecida e que executa 1 milhão de vezes melhor todo esse lance de loop temporal misturado com slash. Porque aqui pra mim, em Until Dawn, eles não fazem a mínima ideia do que fazer com essa premissa, com essa proposta tão legal que é o tal do loop temporal. Mas eu vou voltar nesse assunto mais pra frente no vídeo, porque por enquanto eu quero falar do filme ruim que existe aqui dentro, que é a adaptação de Until Dawn. Esse filme, olhando pelo olhar de adaptação de jogo, é um verdadeiro cocô, meus amigos, de verdade. Tirando o título e dois monstros que aparecem ali no meio, totalmente fora de contexto também, não tem absolutamente nada do jogo aqui pra enriquecer ou até pra empobrecer a experiência. Esse filme poderia ter qualquer outro título que não fosse Until Dawn, porque, de verdade, tirando a parte estética, tirando o visual de dois personagens, do palhaço e dos Wendigo ali, eu jamais poderia falar pra vocês que isso aqui é uma adaptação de Until Dawn. Não dá pra descobrir isso se você tirar esses dois visuais aí. O filme poderia ter qualquer outro título que não fosse Until Dawn, porque ele é um filme de terror genérico. Tudo bem que a história de Until Dawn definitivamente não é o maior motivo pelo qual eu diria pra você ter a experiência de jogar o jogo, mas ainda assim, cara, ela tinha vários momentos muito marcantes e, mais importante ainda, tinha várias diferentes tramas ali dentro pra adaptar pra um filme. Porque no jogo a gente tá falando de, sei lá, cara, 8, 9 horas de uma história sendo contada, o que faz com que o roteiro tenha mais tempo de brincar com diferentes formas de terror, diferentes subgêneros, diferentes tipos de terror, que inclusive é o meu maior elogio ao jogo Until Dawn. O fato do game conseguir ser um jogos mortais por alguns momentos, ou um filme de espíritos por outros momentos, um slasher com serial killer mascarado, um filme de monstro na floresta, tudo isso em uma única experiência de terror. Isso aí é maravilhoso pra mim e é o maior triunfo do jogo. Então eu achei realmente que teria uma boa ideia no fato deles pegarem algumas dessas subtramas que no jogo tem ali, porque afinal o jogo tem 6, 7, 8, 9 horas, e trazer algumas dessas, não precisa ser todas, mas trazer algumas dessas pra trabalhar bonitinho aqui no filme. Mas não, meus amigos, nem isso a gente vai receber. O que a gente tem aqui é uma menção ao palhaço assassino, por exemplo, mas sem qualquer conexão com o que ele é de fato no jogo, quem ele é de fato no jogo. Depois a gente tem uma sequência dos Wendigo ali, mas sem também nenhum trabalho legal da gente ir descobrindo o que são os Wendigo, como a gente tem no jogo, e assim por diante. Cara, é esse o modus operandi de adaptação que Until Dawn quer fazer. Eles pegam as diferentes coisas que tem ali no jogo e vão tacando aqui pra dentro da história de qualquer jeito mesmo. Ah, tem aquela parte com as minas, ah, também tem o hospital abandonado, ah, também tem a parte do psiquiatra doidão. Eles trazem tudo isso pra história, isso está presente na história, mas eles não fazem a mínima ideia do que fazer com esses bagulhos, tá ligado? E por eles não fazerem ideia do que fazer, as coisas parecem completamente desconectadas uma da outra. O plot twist final, que envolve um psiquiatra, que eu não vou falar muito pra vocês aqui pra não estragar também, é risível de tão escroto. E também é mais um exemplo de uma parada do jogo sendo levada com outro teor completo pra dentro do filme, arruinando uma parada legal do jogo e arruinando um final decente pro filme também. Se tem uma coisa legal em termos de adaptação do jogo aqui pro filme, são aqueles momentos de segurar o controle parado em que você não pode se mexer pra que o seu personagem não se mexa também. E tem alguns momentos aqui no filme em que isso é recriado e que eu achei bem legal também. De resto, não existe nada de Until Dawn aqui. Muito da estética de Until Dawn, mas tem muito pouco do espírito de Until Dawn. E isso sem falar dos personagens, né, meus amigos, que além de não terem nada a ver com os personagens do jogo, né, o que pra mim não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com esse tipo de mudança, mas são personagens terríveis, e isso sim é um problema pra mim. Porque se eu vou passar 2 horas acompanhando essa galera, eu preciso pelo menos torcer por eles, né, pelo menos o mínimo pra eu me importar com eles, pra essa parada poder funcionar, sabe? E aqui, nem esse mínimo eu recebi. Eu não consegui me importar com nada e nem ninguém nesse filme. Então já pegando esse gancho pra falar do filme em si, agora ignorando o fato dele ser um desastre como adaptação de um game chamado Until Dawn, o que eu encontrei aqui nesse filme avaliando ele individualmente? Olha, meus amigos, é muito simples. Eu encontrei uma premissa maneira, uma premissa legal e promissora, esse lance de recomeçar o dia ali pra gente ver várias versões de escolhas diferentes, mas que muito rapidamente parece que a cortina cai, parece que a máscara do filme cai e começa a ficar evidente que os roteiristas não faziam ideia do que fazer com essa premissa e que por conta disso acabaram usando dela pra entregar sequências de curtas-metragens ali, um atrás do outro, com diferentes cenas de morte pra esses personagens. E é aí que vem aquelas pinceladas que eu comentei pra vocês sobre elementos dos jogos sendo jogados aqui de qualquer jeito. Então na primeira noite é o palhaço que vai atacar todo mundo, na segunda noite é o espírito vingativo, na terceira são os Wendigo, na quarta noite vai rolar tipo uma contaminação geral ali. Agora, o que essas coisas têm a ver uma com a outra no desenrolar da história? Nada. Quando no jogo elas têm tudo a ver. Mas aqui não, aqui cada um desses temas é tratado como o curta-metragem da vez, tá ligado? E por mais que alguns
desses curtas sejam legais, violentos e até surpreendentes entre si, como o do banheiro, por exemplo, que eu achei muito divertido, achei a sacada muito legal e me surpreendeu, ainda assim, eles definitivamente não foram suficientes pra me deixar interessado com o macro daquela história. Eu curti aquele momento, mas isso não mudou, não me fez sentir nada diferente em relação à trajetória que eu estava acompanhando no total. Muito pelo contrário, o que eu senti aqui foi uma sensação de aleatoriedade absurda em que nada se conectava com nada e que os personagens não estavam aprendendo absolutamente nada por entre essas diferentes mortes. Tanto que chega um determinado momento em que eles basicamente concluem do nada que aquela ali é a última chance deles, aquela é a última vida deles, e até essa percepção deles em relação a esse evento é totalmente do nada, tá ligado? Não tem uma grande condução que chega naquele momento e fica muito clara a mão do roteirista ali querendo chegar no final do filme e praticamente dizendo pra gente: olha só, rapaziada, acabou a brincadeira agora, tá? Agora a gente vai sair dessa sequência de curtas e a gente vai se encaminhar pro final do filme. Então quando chega o terço final do projeto é quando o filme parece se lembrar de novo que ele é um filme, que ele precisa de um plot, né? E por isso também que me pareceu tão forçada a inclusão daqueles 300 plot twists de uma única vez em menos de 15 minutos. Uma verdadeira bagunça, uma verdadeira zona e uma verdadeira confusão. E se eu tivesse que colocar uma coisa legal mesmo, que eu achei da hora em meio a tanta confusão, seria o uso de efeitos práticos para cenas de morte e até pros monstros que aparecem ali de vez em quando, porque essa simples escolha criativa já dá uma estética muito legal, muito mais da hora pro projeto e amplifica bastante o choque do gore, das mortes mais violentas ali. Eu adoro isso e também adorei isso aqui. E algumas poucas sacadas ali dentro desses pequenos curtas que eu comentei com vocês. O do banheiro, por exemplo, eu gostei muito da condução narrativa e do micro roteiro que rola ali naquela cena do banheiro. Agora, eu dizer que isso é o suficiente pra eu me importar e pra eu continuar interessado em um projeto com 2 horas de duração, não, cara, aí eu estaria mentindo pra vocês. Ainda mais porque dessa vez eu tive que pagar meu próprio ingresso. Eu tava gravando com os Piuí lá no sul no dia da cabine de imprensa e não consegui ir, então eu tive que pagar o ingresso, e um ingresso muito caro, diga-se de passagem, do cinema que tá hoje em dia aí, pra assistir esse filme. E isso eu não consigo recomendar que você faça. Mas assim, né, meus amigos, tudo bem, eu sei também que não é todo filme de terror que precisa ser grandioso, reflexivo e um esculacho de bom. Não, existem vezes em que até eu quero um filminho de sexta-feira à noite ali pra apenas desligar o meu cérebro e me divertir. Tá tudo certo em a gente querer alguns filmes mais simples, mais de boa de vez em quando, tá ligado? Só que o meu ponto aqui é justamente esse: Until Dawn não é esse filme, pelo menos ele não foi pra mim. Until Dawn foi chato e desinteressante e infelizmente eu vi na minha sessão algo que fazia muito tempo que eu não via, e foi gente levantando da sessão pra ir embora. E eu nem consigo julgar essa galera, porque esse filme tava chato demais. Eu queria poder vir aqui dizer pra vocês que Until Dawn é uma adaptação de jogo ruim, que não faz jus ao game que eu joguei, mas que pelo menos me rendeu um filme que eu consegui me divertir. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse isso pra vocês, porque na grande realidade eu não me diverti nem um pouco aqui, e o que eu encontrei foi um filme que me deixou duplamente frustrado. Primeiro, por ele ser uma péssima adaptação de um jogo que eu gosto bastante, e segundo, por ele ser um filme de terror broxa, independente do que ele está adaptando. Então não, eu não recomendo que vocês assistam Until Dawn, pelo menos não no cinema. Eu não gastaria meu dinheiro com esse filmeco aqui não, mas quem sabe quando ele chegar no streaming você não possa matar a sua curiosidade, sabe? O que eu recomendo, o que eu consigo recomendar de verdade é que você tenha experiência com o game, porque ali sim eu acho que a gente tem um projeto de terror completinho, que brinca com vários gêneros, que proporciona uma experiência verdadeiramente única e que pode ser repetida 1 milhão de vezes. Isso é o jogo, né, meus amigos? Agora, aqui no filme, eu diria pra vocês com tranquilidade que Until Dawn é pra você colocar lá no finalzinho da sua lista, ainda com menos ali pela decepção que foi assistir isso aqui. Eu não recomendo que você priorize isso aqui em cima de qualquer outra coisa, porque tem muita coisa melhor pra você assistir e que é prioridade sim. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram Until Dawn, gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiram esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!